Você vai ouvir agora um podcast da Evolua Capacitação com Adriano Cipriano e Fábio de Oliveira. Siga-nos nas redes sociais e adquira mais conhecimento. Olá pessoal, tudo bem por aí? Hoje, começando a nossa série de podcasts sobre atendimento ao cliente, nós vamos falar sobre atendimento ao cooperado. Mas antes eu quero só lembrar quem sou eu e quem é o Fábio. Eu sou o Adriano Cipriano, nós somos da Evolua e este é o Fábio Gonçalves. Nós somos experts em atendimento ao cliente e vendas. E essa série de podcast tem o intuito de ajudar você a atender melhor o seu cliente e conseguir melhores resultados. É mais ou menos por aí, Fábio? A gente tem que entender bem todo mundo? Adriano, nós, nessa pesquisa que a gente tem feito, surgiu essa opção de a gente falar sobre o cooperado, que é o cliente de cooperativa que hoje, cada vez mais, a gente tem visto acontecer aí no banco, na própria agricultura, que já tem muito tempo isso daí. E o desafio é como entender que esse cooperado também é um cliente. Sabendo que a cooperativa, primeiramente, ela só existe porque o cooperado existe, né? Então, é a questão do biscoito, quem veio primeiro, a galinha, o ovo. Mas a cooperativa ela existe porque o cooperado existe, o cooperado tem poder, o cooperado, com a participação dele diferente da participação dele, ele monta lá a cooperativa e à medida que ela vai crescendo, ela vai oferecendo serviços e esse cooperado também se torna um cliente. Perfeito. E como entender esse cliente? Como que você consegue saber como tratar esse cliente? É pela participação dele, é pelo consumo dele, é pela frequência que ele te visita? Como que você acredita que pode ser feito esse atendimento? O cooperado, fazendo um pequeno paralelo, é interessante lembrar que hoje em dia muitas cooperativas cresceram, né, estão enormes, se profissionalizaram demais, trabalham realmente muito parecido, né, com empresas, porém, ainda o cooperado tem o poder de decisão, né? Porque você vê bem, mesmo empresas onde você tem uma diretoria, você tem uma presidência que muitas vezes ajuda a definir os rumos da cooperativa, quem acaba votando no final se a cooperativa vai seguir esse rumo ou não é o cooperado. E é interessante a gente notar que todo cooperado tem que ser tratado com a mesma importância, independente do que ele está entregando, né? Pensando aqui no caso de uma cooperativa agroindustrial, se a colheita dele foi pequena ou foi gigantesca, mas ele é cooperado dessa cooperativa, ele tem que ser tratado de maneira igualitária aos demais. A participação dele no grupo não se mede pela participação física, da quantidade, e sim pela contribuição que ele tem para que a cooperativa funcione. Exato. A partir do momento que ele tem a contrapartida dele lá, de ter que produzir, né, de ter as boas práticas da produção para que ele tenha uma boa produção, dele ter um apoio por detrás de todo o que a cooperativa pode fazer para ele, isso daí, ele fazendo bem feito, a cooperativa só tende a crescer. E em contrapartida, a cooperativa também, tendo ele como um cliente, não só o cooperado, a cooperativa também tem que ter um trabalho de qualidade. Os melhores agrônomos, os melhores atendentes, tem que ter uma disponibilidade mais ampla, mais efetiva. E a cooperativa, a gente sabe que as grandes cooperativas do mundo estão aqui na nossa região, de Maringá, aqui do norte do Paraná. Então, você sabendo disso, você sabe da quantidade de unidades que tem de cooperativa na nossa região e a quantidade de atendentes que tem. Então, para manter um padrão disso daí, Adriano, para que todos possam realmente ter um nível de qualidade de atendimento, a dificuldade que a cooperativa tem disso, né? Como colocar isso? Como que você sugeriria para colocar como em linha isso daí, um atendimento padrão, da mesma forma que o cooperado vem para a cooperativa ir para o cooperado? É interessante notar que quando a gente fala de cooperado, o cooperado ele atua em dois momentos. É muito, muito importante essa cooperativa. Primeiro, quando ele entrega ali a safra dele para a cooperativa, que isso promove, faz com que a cooperativa possa estar vendendo seus produtos, possa estar comercializando seus produtos, hoje em dia, né, para qualquer lugar do mundo, não só para o Brasil. E tem uma outra parte interessante que a gente tem que levar sempre em consideração, é que muitas vezes o cooperado ele vai além, ele também compra da cooperativa. Compra os insumos da cooperativa, compra semente, compra maquinários, implementos agrícolas. Tem cooperativas que vendem os próprios implementos agrícolas para os seus cooperados. E a pessoa que vai atender, o vendedor ou funcionário da cooperativa, tem que compreender o seguinte, que esse cooperado, ele além de ser a razão de existir a cooperativa,
é ele quem paga o salário desse atendente. Né? Esse funcionário da cooperativa, ele é funcionário do cooperado. Então, além dessa relação clara de respeito que tem que ter, e tem que ter respeito com todo cliente, né, do comprador, o cliente que está comprando com ele tem que entender que essa pessoa que está ali comprando também é patrão dele. Então, o nível de dificuldade de atendimento ele aumenta a partir do momento que eu estou vendendo para o meu patrão. Sim e não, né? Entendi. Na realidade, se por um lado existe uma exigência maior, porque quem está atendendo está sendo analisado ali. E quando eu falo não só a questão da venda, mas o atendimento mesmo numa praça de entrega de safra também é muito importante. Porque aquela pessoa que está entregando a safra ali, ele não está me vendendo um produto, ele é o meu patrão que está entregando o meu produto para ser armazenado e posteriormente vendido. Então, sim, tem essa complicação, mas por um outro lado, tem uma outra parte interessante. De um modo geral, os cooperados também compreendem que esse funcionário que está ali, seja um vendedor, seja um atendente, também é importante para o bom andamento da cooperativa. Então, ele também sabe que esse funcionário que está ali, se estiver bem treinado, se estiver atendendo bem não só os cooperados, mas a comunidade em geral, ele também está enriquecendo a cooperativa. E o que uma cooperativa faz no final do período? Distribui sobras, não é mesmo? E todo cooperado quer que tenha uma boa sobra para ele. Então, ele também entende que esse funcionário que está ali atendendo, se ele atende bem o cooperado, e atende bem os potenciais clientes da cooperativa, ele está enriquecendo a todos. É uma cadeia que, quando é bem feita, ajuda a todo mundo. Então, voltando aqui desde o início, a cooperativa ela é montada por pessoas que têm um interesse comum. Exatamente. A partir do momento que você tem um interesse comum e todo mundo consegue um bom nível de produção ou de qualidade de produto, você consegue bons resultados. Se você tem uma estrutura que te ajude a obter esses bons resultados, que daí são os vendedores, os atendentes, agrônomos, toda a estrutura montada para que isso seja feito, você consegue melhores resultados ainda. Exatamente. E com bons hábitos, ou seja, os hábitos comuns de qualquer nível de atendimento, se eles forem bons também, essa pessoa também contribui. Então a cooperativa não é só vista como pessoas, como os cooperados produzindo para si em conjunto, mas toda a máquina funcionando para eles. Exato. Então, a partir do momento que eu tenho uma equipe treinada, que tem essa noção de que o cooperado, além de cliente, também é patrão, que quanto melhor ele fizer o trabalho dele, melhor é a contribuição para que a produção final seja também, ele contribua com essa produção. A partir do momento que você tem tudo isso intrínseco dentro da cabeça de todos, cooperado, funcionários, equipe de terceiros, todas as pessoas têm essa noção, eu começo a partir para melhorias. Exato. E essas melhorias vêm de hábitos de atendimento, como melhorar o meu atendimento. Exatamente. Você pensa no impacto que uma cooperativa bem-sucedida tem na sociedade. Você comentou mais cedo de que nós estamos numa região onde existem diversas cooperativas. Então, se você pensar em empregos diretos e indiretos que são formados, quanta de riqueza essa cooperativa entrega anualmente, mensalmente, semanalmente nas suas comunidades, é um negócio absurdo. A gente pode falar sem medo de errar, que muitas cidades só existem ou têm riqueza por causa das cooperativas nela instaladas. E aqui que é o negócio. Pensando no atendimento, o foco é no cooperado. Assim como no comércio em geral, o foco é no cliente. O foco é no cliente. Nessa situação, nesse modelo de negócio, o foco também é, e talvez um pouco mais. Porque a partir do momento que você tem uma boa satisfação, um grau de satisfação bom para o ótimo do cooperado, a produção dele é melhor. Exato. Então, a responsabilidade das pessoas que prestam serviço para essa área, elas, de certa forma, são um pouco maiores. Então, a pergunta que fica é, o que eu devo fazer para melhorar? A partir do momento que eu tenho uma média, ou a partir do momento que eu acho que eu estou fazendo bem feito, ou a partir do momento que eu acredito que o que eu estou fazendo está sendo satisfatório. Como fazer melhor? Como evoluir nisso daí? Então, para você evoluir nisso, isso aí é tranquilo, você tem que atender bem o cliente, mas isso é um assunto para o nosso próximo podcast. Como a gente atender bem o cliente cooperado, como atender bem essa pessoa que vem até a nossa cooperativa entregar alguma coisa, ou que participa dela. Então, você que está nos ouvindo aí ou está nos assistindo, o próximo podcast a gente vai falar sobre atendimento ao cooperado. Aí é você que é do administrativo, que é da venda, que é da parte de produção,
todos os colaboradores que prestam serviço para cooperativas, e seja ela agrícola ou qualquer outro tipo, você vai entender dessa importância que nós já identificamos aqui e vai entender o que você pode fazer para fazer melhor. Não percam o nosso próximo podcast aqui com o Fábio e o Adriano da Evolua Capacitação e Treinamento. Então, pessoal, a gente vê você no próximo podcast e, caso você tenha alguma dúvida, vai mandando as perguntas para nós, que na medida do possível a gente vai te respondendo. Faça diferente. Evolua. Você ouviu um podcast da Evolua Capacitação com Adriano Cipriano e o Fábio de Oliveira. Siga-nos nas redes sociais e adquira mais conhecimento.